Meu nome é Julieta Villarreal, eu sou médica, psicanalista e teóloga, sou colombiana e trabalho nas faculdades trilógicas já faz alguns anos. Trabalho também aqui no departamento de psicossomática integral de Kepe e Pacheco. Sei que muitos de vocês já conhecem um pouco, alguns um pouco mais, do percurso que os doutores Norberto Kepe e Cláudia Pacheco têm feito nesta área de aplicação da ciência trilogia analítica. De qualquer forma, eu irei apresentar aqui para os que estão chegando mais recentemente e para que os outros possam lembrar também. Vamos lembrar deste conceito de psicossomática. Lembrando que psique significa alma. E o que seria nossa alma? Nossa alma, nós vemos muitas vezes de uma forma subjetiva, meio abstrata, mas, por outro lado, também temos alguns elementos concretos. Por exemplo, os sentimentos, os pensamentos, a nossa espiritualidade, a vida transcendental, e muitos também já observam que tudo que nós fazemos durante nosso dia a dia, nossos atos, nossos hábitos, também são uma manifestação da nossa alma. E temos aqui outro componente da palavra soma, que significa corpo. Então vejam que uma palavra que ela faz ela tem este intuito de unificar, psicossomática. Na verdade, nós somos uma unidade energética. O doutor Norberto Kepe faz esses estudos da energética faz tempo, né? Durante muitas décadas. A Associação Kepe-Pacheco é um exemplo de pioneirismo e tradição na pesquisa científica e na aplicação prática destes conhecimentos. Então, Norberto Kepe, ele é um psicanalista, um filósofo, um cientista social, ele é um conhecedor da teologia, ele é descendente de alemães, tem nacionalidade austríaca também, e como todos os psicanalistas que vocês observam aqui, Freud, Melanie Klein, Adler, Jung, Frankl e outros, ele criou sua própria escola de psicanálise. Ele denominou essa escola de psicanálise integral e depois de trilogia analítica. Na trilogia, veja, ele está unificando 3 aspectos: a ciência, a filosofia e a teologia, a espiritualidade. É assim que um psicossomaticista trilógico, um terapeuta trilógico, trata dos problemas, das doenças, das dificuldades dos seres humanos. Então, o Dr. Norberto Kepe, ele sempre viu o ser humano nessa dimensão trina, nessa dimensão universal. E ele trouxe a importância de observarmos, de conscientizarmos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso raciocínio e nossos hábitos. Geralmente as pessoas têm uma certa tendência a serem mais emocionais ou a serem um pouco mais racionais, outras têm um foco mais na prática. Então, talvez vocês podem já estar se identificando, que vocês têm uma tendência para algum deles com mais predominância. O ideal, claro, seria que eles estivessem, de fato, interagindo de uma forma mais equilibrada, mas isso não é tão simples. Vocês devem também estar aí pensando um pouco sobre isso. Dr. Kepe, então, para que vocês saibam e lembrem, ele fez a sua formação em psicanálise em Viena. Então, aqui ele aparece junto com o professor Viktor Frankl. Eles foram colegas neste grupo de psicologia profunda, Círculo de Psicologia Profunda,
em Viena. Lá ele faz sua formação, continua depois desenvolvendo a sua escola. Aqui observamos no Congresso de Logoterapia do professor Viktor Frankl com os doutores Norberto Keppe e a doutora Cláudia Pacheco. Isto foi aqui nos Estados Unidos, em San Diego. E além do Viktor Frankl, muitos outros cientistas, muitos outros psicanalistas e pesquisadores da vida psíquica que desenvolveram intensamente a pesquisa. Dr. Keppe é considerado como o heterodoxo contemporâneo mais original pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e também considerado um grande reformador pelo psiquiatra Sondy, autor deste teste psicológico muito famoso que leva seu nome. De fato, Keppe faz uma grande reforma na psicanálise e em outras áreas e, claro, no nosso tema de hoje, na psicossomática. Então, uma coisa que para mim foi muito impressionante como médica foi este aspecto. Dr. Keppe é um psicossocioterapeuta, isto é, ele trata o indivíduo, ele propõe uma terapêutica social para aliviar, curar as doenças, aliviar o sofrimento, mas também, isso aqui é fundamental, o crescimento da sanidade. Muitas vezes a medicina tem um olhar pessimista, de doença crônica, de não tem muitas alternativas quando se instala uma doença, mas aqui nós observamos que existe sim um elemento de restauração da sanidade. Isso me encheu o coração de esperança e eu vejo na prática que é possível sim, que é muito prático e que o ser humano, através da sua consciência, através do conhecimento dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, através da conscientização de seus hábitos, ele tem em si e ele restaura e ele sara de muitos dos seus problemas. O Dr. Keppe fez a sua continuidade de trabalho aqui no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, e aqui ele fundou, coordenou, chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática, junto com o professor Edmundo Vasconcelos. Toda esta experiência, todos estes anos que o Dr. Keppe esteve no Hospital das Clínicas, trabalhando ombro a ombro com os médicos das diversas clínicas, vieram aqui a ser escritos neste livro, A Medicina da Alma, que foi publicado no ano 67. Então, aqui, Dr. Keppe trouxe todas as pesquisas das principais doenças, dos tipos psicopatológicos, das escolas de psicologia profunda, e tem sido adotado como ensino em várias universidades. Então, aqui o Dr. Keppe explica que este tratamento psicossomático pelo diálogo permite esse restabelecimento dos pacientes que têm diversas doenças e também a cura de muitas doenças orgânicas. Por quê? Como fala Norberto Keppe aqui, os cuidados com a alma não favorecem apenas a saúde orgânica, mas trazem maior perfeição ao corpo. Então, isto é um fato. Como nós somos esta unidade energética, tudo que nós fizermos de trabalho, de restauro, de conscientização no nosso interior, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, vai ter um reflexo imediato no nosso corpo, na nossa fisiologia, nas nossas funções. Então é muito incrível, muito bonito de observar. Mas lembrem que é psicossomática de Keppe e Pacheco. Eu sei também que muitos de vocês chegaram aqui através das redes da doutora Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco.
Ela é a vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, assistente do Dr. Keppe desde 1976, quando ela fez sua formação em psicanálise integral. Ela é psicóloga pela Universidade de São Marcos e seu doutorado teve a tese de Freud e a psicanálise. Ela é fundadora da Revista de Psicanálise Integral e também dirige e coordena os múltiplos congressos da sociedade. Autora de best-sellers, o principal A Cura pela Consciência, e de outros muitos da área da saúde. Se vocês quiserem saber quais livros são importantes para começar esse estudo, tem aqui umas boas referências. Os livros dela têm sido publicados em mais de 9 idiomas e têm trazido cura também para muitos, porque é uma leitura terapêutica. Então, se vocês querem se aprofundar, claro que podem começar ou pelo livro De Olho na Saúde, ou pelo livro A Cura pela Consciência, e depois ir aprofundando nos outros. Então, vamos ver aqui um princípio filosófico para ir nos aprofundando em exemplos práticos da psicossomática de Keppe e Pacheco. Esse princípio aqui que vocês estão vendo é do filósofo Tassiano, do século II. Então, diz aqui: o mal não existe por si, sendo uma privação do bem. Em latim, malum privatio boni. Né? Então, o que significa isso? Que o mal, ele só passa a se manifestar quando nós nos privamos de um bem, quando nós negamos um bem, quando nós omitimos alguma coisa boa. Então, esses conceitos filosóficos são um pouco difíceis, mas vamos ver aqui na prática, então, que as doenças, no caso aqui na psicossomática, significa que nós estaríamos omitindo, nós estaríamos negando, nós estaríamos deturpando a nossa saúde. Então, veja aqui vários exemplos. Nesse aqui das comidas. Não é verdade que nós hoje temos muita informação de que essas comidas rápidas, fast food, elas são muito negativas para a saúde. Claro que um dia ou outro não acontece muita coisa. A questão é que nós somos muito persistentes em omitir essa informação e aí começa este hábito negativo de comer estas comidas rápidas que não são muito saudáveis, em muitos casos são ultraprocessadas, isso vai gerando efeitos no nosso corpo. Então, percebem aqui que nós negamos esta informação, este conhecimento que nós temos e escolhemos um caminho oposto à nossa saúde. Aqui no caso da imagem do sofá, o menino também, ele está claramente aqui com um sobrepeso, está num sedentarismo, está dedicado a atividades que não estão levando ele para coisas boas e aos vícios. Hoje temos aí os viciados em videogames, os viciados na preguiça. Lembra que a preguiça também é um vício. Então, são elementos, são situações que o ser humano ele vai entrando sem muita consciência e vai passando a ser dominado por isso. O clássico exemplo aqui, terceiro, deste homem que está com o celular aí, virando à noite, vendo vídeos, fazendo aí o scrolling da tela, e também sabendo que isto causa mal-estar. Hoje existe aí também farta informação sobre os efeitos nocivos do uso abusivo das telas. Claro que a tecnologia tem suas vantagens, mas aqui um uso incluso que está privando ele de um bom descanso, que é fundamental para a saúde. Aqui um exemplo, talvez vocês estão aí identificando, que seria a fofoca, atitudes de intriga, atitudes de maledicência, atitudes de pensar muito mal dos outros. Isso também faz mal.
Aí nós estamos negando aspectos de paciência, de tolerância, de compreensão, de caridade. Então vejam que nesses 4 exemplos que estou mencionando até agora, nós estamos negando o bem, nós estamos negando questões saudáveis. No uso do álcool também, se fala hoje de bebida, um bebedor social, né? Bebe pouco, mas a ciência está confirmando que não há uma quantidade de álcool segura, que o álcool, sim, ele tem também efeitos negativos sobre a nossa saúde. Então, desde o consumo mais baixo até os consumos mais abusivos, nós temos aí uma negação, uma omissão da saúde do corpo. E aqui, claro, nós observamos também o abuso de medicamentos, uma outra condição muito, muito frequente. Vocês devem observar aí o crescimento de farmácias, se pesquisarem rapidamente o investimento que as pessoas fazem financeiro em medicamentos, vocês verão que existe sim um abuso destas substâncias com os efeitos secundários que implica este abuso também. Então, esta frase aqui, de Norberto Keppe, talvez, antes dos exemplos, poderia parecer difícil de compreender, mas nós acabamos de ver que sim, o mais difícil para o ser humano é aceitar o bem. Mas vocês podem estar pensando aí nas suas casas, mas como assim? Eu quero estar bem, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde. Sim, nós temos esse pensamento, nós temos esse anseio no nosso coração, mas nós temos uma atitude invertida. Norberto Keppe fez esta descoberta da inversão psíquica no ano 67, e lá ele descobre, ele percebe que nós queremos e percebemos as coisas ao contrário. Embora racionalmente sabemos que é um bem, nós nos opomos a esse bem. E embora também saibamos que uma coisa é ruim, parece que nós temos quase que uma atração fatal. Acreditamos que aquela coisa ruim vai trazer uma vantagem, vai trazer um prazer. Vai ser só desta vez, então vou fazer. E vice-versa, né? Aquelas coisas mais saudáveis, dormir mais cedo, comer bem, ter uma atitude mais compreensiva com o nosso próximo. Isso não é muito bom. Isso é uma coisa chata, eu vou ser visto como fraco, com uma atitude aí carola, então deixa isso para lá. Porque nós somos invertidos, e aqui em Trilogia nós falamos bastante da inversão, aprofundem nesse assunto que vocês vão ter um grande benefício conscientizando a inversão, porque nós fazemos essa atitude, essa escolha invertida, nós vamos adoecer. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Esse aqui é uma doença que todos já tivemos, e vamos ter algumas mais, os resfriados. Então veja aqui, Dr. Norberto Keppe, ele trabalha nos seus livros com muitos exemplos, aqui um diálogo, numa sessão de análise de um paciente, e aqui a pessoa falou, não sei porque estou constantemente resfriado. Aí o Dr. Keppe perguntou, a que associa o seu resfriado? E ele diz, parece que me tira o conhecimento das coisas mais importantes da vida. Então aqui, Dr. Keppe respondeu, Freud já afirmava que durante a doença física, a pessoa perde todo o interesse pelos elementos mais importantes, cuidando só de si. Então veja aqui, o cliente conscientizou e ele comentou assim, agora vejo que a enfermidade física é um meio de fugir dos maiores bens. Então, de fato,
vocês estão observando neste exemplo, que durante a doença, a pessoa fica numa atitude mais fechada, dentro dos sintomas, dentro da problemática, e ela muitas vezes vai perdendo inconscientemente, claro que ela não tem uma percepção clara sobre isso, perdendo oportunidades, perdendo condições de usufruir os bens que ela tem na própria vida. Por isso é muito comum que existam doenças durante as viagens que a pessoa planejou o ano todo, que existam doenças nas vésperas de datas muito relevantes para a pessoa, de casamentos, de aniversários, de reuniões importantes, de promoções no trabalho. Não é por acaso. Nossa vida psíquica não atua por acaso. Só que nós não conhecemos muito bem a dinâmica, desconhecemos este fenômeno da inversão e vamos sendo levados, vamos sendo dominados por estas atitudes. Então, esse é o ponto aqui importante. Nós estamos sempre querendo fugir ou estragar os bens que nós temos. Isso se manifesta também através dos sonhos. Os sonhos à noite são muito importantes e eles são também relevantes porque trazem conteúdos de coisas que nós durante o dia não enxergamos muito bem. Então, veja aqui este exemplo, mais um diálogo. Sonhei que estava em um elevador e desci em andar errado. Aí, o Dr. Keppe perguntou para o paciente: a que associa esse engano? E ele diz: parece a vida que recuso, porque lá havia muita festa. Então, veja a interpretação. O sonho mostra que não quer participar das festas da vida. Então, nós vemos também pessoas que têm esta questão recorrente, por exemplo, de adoecer no final de semana, que era quando elas poderiam sair, usufruir, até descansar de uma forma mais adequada, mas elas adoecem, ou tem, por exemplo, as enxaquecas do domingo. Quando trabalhava em urgências era muito comum, nós já estávamos preparados, nessa madrugada de domingo para segunda-feira, enchia o pronto-socorro. Não apenas porque a pessoa, e aqui entra outro ponto, a pessoa não queria o bem do trabalho na semana, mas porque ela iria começar um processo de atividade e nós somos também muito resistentes a realizar coisas importantes. Ok, mais um exemplo aqui, alergias. Este caso é muito famoso aqui na trilogia analítica, uma menina de 8 anos que tinha uma forte alergia ao chocolate e ela percebeu através de associações de ideias que rejeitava o chocolate, que ela gostava muito, assim como ela rejeitava tantas outras coisas boas da vida. Depois disso, esta paciente passou a poder comer qualquer quantidade de chocolate sem ter problema. Muitas das alergias têm este componente aqui bem emocional, mais claro, como neste caso. Nós tratamos disso nos nossos cursos, claro, com maior profundidade. Hoje estamos com um tempo um pouco mais curto, mas vocês têm essa chance. Nós temos cursos para leigos, cursos para profissionais, cursos com encontros ao vivo, cursos 100% online, além, claro, da leitura dos livros. Então, vocês podem falar depois com nossa secretária aqui no link, no WhatsApp, e se informarem melhor sobre isso. Então, o que acontece? Nós somatizamos problemas psíquicos. Vejam por quê. Porque é uma tentativa de materializar nossos sentimentos para fugir da consciência deles. Somatizar seria, então, transferir uma problemática, uma dor psicológica para nosso corpo.
Os doutores Keppe e Pacheco explicam em todos os seus livros e programas de televisão que muitas vezes nós, seres humanos, preferimos lidar com uma dor física do que encararmos uma problemática psíquica que nós temos. Por exemplo, essa que estávamos comentando, de rejeitar o bem, mesmo que seja de forma inconsciente, nós temos muito receio de admitir que nós podemos ter essa atitude de rejeitar as coisas boas da nossa vida. Por isso, então, é bastante comum que a pessoa tenha várias moléstias. Então, por exemplo, tem úlcera, depois tem colite, depois tem rinite, depois dói a cabeça, depois tem um problema no fígado, depois passa a ter um problema no rim, depois tem um problema na coluna e assim por diante. Então, nós temos aqui um caso de gripe, semelhante com o resfriado, né? Mas um pouquinho mais forte, aí a pessoa fica acamada, ela sente mais dor. Então, aqui era uma paciente que trabalhava como secretária. O marido diz que poderia ser porque ela estava trabalhando muito. Mas aqui, veja, durante a análise, né, durante a terapia, ela admitiu que ficara sob estado de forte tensão durante 3 dias e 3 noites, devido à enorme raiva. Olha aqui a emoção, a raiva que ela teve de uma tarefa que precisou empreender. Nesta tarefa apareciam erros flagrantes dos auxiliares que sabotaram o trabalho. Isso dificultou muito a consecução do trabalho em si. Isso aqui é um exemplo do livro A Cura pela Consciência, da doutora Cláudia Pacheco. Então, a doutora Cláudia interpretou assim: a senhora MS tem ódio da consciência, da sabotagem que ela própria faz ao trabalho e à realização. E ela estava percebendo isso através dos auxiliares. Então, nossa vida psíquica, como vocês veem aqui, ela é muito rica, ela nos traz muita informação através das situações, através das pessoas. Então, se uma pessoa não sabe que ela é uma unidade, que tudo que ela sente, que tudo que ela pensa vai se manifestar no seu corpo, ela pode ser levada por essas emoções e não compreender como ela, através do autoconhecimento, pode prevenir, pode tratar-se estas problemáticas que vão aparecendo. Então, fica claro que nossas emoções, nossas atitudes, nossos pensamentos influenciam-se nossa fisiologia, as funções do nosso corpo, a maravilha que o nosso corpo pode ser se nós não atrapalharmos ele. Então, alguns exemplos, esses aqui são da Escola de Psicossomática de Chicago. Nós também estudamos todo esse histórico e muitas pesquisas que são feitas. E veja aqui que o Dr. Franz Alexander, ele observou o seguinte: por exemplo, o ressentimento, ele aumenta a estamina. A estamina tem muita relação com, por exemplo, processos alérgicos. A agressividade reprimida, ela aumenta a noradrenalina. Isso tem a ver, pode ter relação, por exemplo, com hipertensão arterial. A angústia também aumenta a adrenalina. A adrenalina também tem relação, em outros casos, com hipotensão arterial. Nós já estudamos isso, claro, melhor em outros momentos de aula. A raiva, acredito que muitos já experimentaram isso aqui também. Ela aumenta o ácido clorídrico, por isso muitas vezes a pessoa, quando tem uma crise de raiva, ela sente dor no estômago ou vive com uma gastrite contínua. Uma pessoa que está sempre em alerta, com muito medo, ela aumenta a aldosterona, isso pode dar problemas também a longo prazo. A agitação, ela também vai dar problemas nas adrenais, nas tireoides, na parte hormonal das pessoas. Então, pode aparecer aí esse hipertiroidismo, que é muito famoso.
E, no caso de uma tendência depressiva, podem aumentar aqui as monoaminooxidase, as neurotransmissores cerebrais, e dar um problema aí também a longo prazo de problemas mentais. Então, o primeiro passo, como vocês observaram aqui nos exemplos, é conscientizar essas emoções. E as principais são a inveja, a raiva e o medo. Nas lives dos próximos dias, nas apresentações dos próximos dias, vocês vão ver exemplos. A professora Márcia Sgrinelli, a professora Kerstin Arvidsson, a professora Heloísa Coelho, o professor Fabrício, vão trazer aí exemplos para que vocês percebam, em alguns casos, como a inveja, como a raiva, como o medo, vão gerar sintomas e doenças. E como a conscientização vai, então, dar esta chance para que o corpo possa ser mais saudável. Nós temos também nosso perfil no Instagram de psicossomática, vocês têm os links aqui embaixo. Temos um grupo no WhatsApp, um grupo de interessados na psicossomática que recebe informações sobre os eventos, informações científicas, reels e pequenos vídeos para que vocês possam aprender bastante durante o dia a dia. O segundo passo, então, nós teríamos que perceber por que nós temos essas atitudes e como que a nossa vontade está envolvida nisso. Então, vejam aqui, a inveja, a raiva, o medo são atitudes, são reações que nós podemos ter ou não, olha aí, ou não, perante uma consciência. Então, na medida que a pessoa vai percebendo, se conhecendo, ela pode amenizar, ela pode trabalhar, lidar melhor e não deixar que o impacto seja tão forte. Quem tinha a gastrite, né, o exemplo que eu dei, essa pessoa pode então passar a ter um estômago mais saudável, a não ficar com uma dor intensa, porque a raiva dela é muito descontrolada. Então, o que acontece? O paciente que faz psicanálise, o paciente que percebe essa inversão psíquica que expliquei antes, que passa a entender que ele vê a consciência, a verdade, o bem como um mal, como uma agressão, como um perigo, essa pessoa já vai falar, opa, peraí, não é bem isso. Deixa eu parar de fugir, deixa eu parar de ficar escapando das percepções, não, deixa ver o que acontece comigo. Então, quando esta pessoa percebe que a consciência não é um inimigo, que a verdade é boa, que é importante e que está mostrando, de fato, atitudes, emoções que são negativas, que estão me destruindo, então essa pessoa vai passar a ter um estado de descontração ou vai passar a se relaxar um pouco. E todos esses hormônios que eu mostrei aí para vocês, adrenalina, noradrenalina, os neurotransmissores e outros, vão passar a se normalizar. Isso é uma cascata do bem, né? A consciência vai gerar essa cascata do bem hormonal, neurológico, vascular e todos os aspectos. Então, veja que linda essa frase aqui, todas da doutora Cláudia, as últimas que mostrei. Aceitando nossas falhas e nossa enorme inveja à beleza, ao bem e à realidade, mais acataremos a consciência que temos no nosso interior às 24 horas do dia. Nós temos a consciência no interior e a doutora Cláudia também fala bastante sobre nossa farmácia interior. Então, nós vamos permitindo que nosso corpo, com todos os seus recursos, faça este processo realmente de um tratamento saudável e profundo. Então, o que acontece? Esse processo de cura mostra que quando nós, seres humanos, acatamos a verdade, quando nos dispomos honestamente a lidar com as doenças psíquicas, nosso corpo todo, gradual e naturalmente, voltará ao normal. Então, essa verdadeira, o que eu considero a verdadeira
medicina da alma, a medicina preventiva e a medicina que deve ser implementada para tratar as doenças quando elas se instalam. Por quê? Porque só quando tratamos a doença através da vida psíquica, que como fala a doutora Cláudia Pacheco, nós estamos então sim erradicando o mal pela raiz. Esse sintoma físico desaparece como consequência desse processo psicológico. Na hierarquia é o psicológico, né, que vai fazer a grande diferença. Encerro aqui para vocês a apresentação com esta frase do pai da medicina, do Hipócrates. Olha que bonita. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as tuas doenças. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.